Uma aluna falou assim para mim: vi uma live em que você disse que pode atender, que eu posso atender clientes fora do Brasil. Como isso é possível? E aí, você já tem clientes aí fora do Brasil? Se você não tem, começa aí pensar em fazer um marketing jurídico, né? Um marketing de conteúdo, ou falar mesmo, que você pode fazer para essas pessoas que residem fora do Brasil, o planejamento previdenciário. Eu tenho clientes na África do Sul, nos Estados Unidos, em Portugal, e a gente consegue, gente, inclusive valorizar o nosso trabalho na moeda local, em dólar, em euro. Você não vai cobrar nisso, mas você consegue fazer um paralelo com o seu trabalho. Porque o que é um salário mínimo para quem recebe em dólar ou em euro? E você pode fazer um planejamento para essas pessoas. Nós temos muitos brasileiros fora do Brasil e que eles trabalharam aqui, eles têm um tempo aqui previdenciário, tem um patrimônio previdenciário no Brasil que você pode fazer um planejamento para essa pessoa, ela continuar contribuindo da melhor forma, até melhorando a questão da contribuição dela que ela fazia, porque hoje ela está numa situação onde é favorável, né? Quem recebe em dólar, em euro, tem uma condição favorável comparando com a nossa moeda real. E você vai fazer um planejamento para ela. O atendimento é via Zoom, qualquer meio virtual. Você pode orientar, fazer sua procuração, seu contrato, tudo de forma digital e prestar um excelente trabalho para essa pessoa. E garantir aí mais um nicho de atuação através do planejamento previdenciário. Eu não estou falando de requerimento no INSS, eu não estou falando de ação judicial, eu estou falando de planejamento, é a advocacia preventiva. E hoje é possível, existem acordos do INSS, né? Do governo, do Brasil com alguns países, e eu falo alguns, são muitos, tá? Não são poucos não, inclusive os Estados Unidos tem pouco tempo que ele entrou nesse acordo e a gente consegue. Tem uma proteção previdenciária, tanto para quem está trabalhando lá, para empresas brasileiras ou até mesmo pessoas que foram para lá e querem garantir uma aposentadoria, querem garantir esse tempo que eles fizeram aqui, eles recolheram aqui. Então eles podem voltar a recolher através do carnê. Aí você que vai, ou pelo sistema SAL, você que vai orientar qual a melhor forma de recolhimento, qual o valor que ele vai recolher, e aí a gente explica direitinho, faz um parecer técnico considerando as contribuições que ele já tem, o tempo especial, e aí nesse estudo você vai verificar se tem acertos de CNIS para ser feito, se tem acerto, reconhecimento de tempo especial. É como se você estivesse atendendo o seu cliente aqui no Brasil, só que de forma online, virtual, você fazendo a análise da documentação que ele vai passar para você, e é muito tranquilo, e quando você vai apresentar esse processo, você também apresenta online, você abre o Zoom, abre a tela, explica para ele o que ele tem para fazer. Depois desse trabalho você ainda vai ter acertos de CNIS, acertos de documento, tá? E depois você vai oferecer o próprio requerimento em si, tá? O próprio requerimento em si você pode fazer dessa mesma forma, é uma sequência, é uma esteira de serviço. Então começa lá no atendimento, esse cliente te procura, você faz o atendimento online, faz contrato, procuração, faz o parecer, o planejamento, ou até mesmo quando a gente chega no planejamento e já vê que não precisa resolver nada, essa pessoa está pronta para aposentar, você faz o requerimento. Aí sempre me perguntam, como? Com a procuração do INSS, o anexo lá da IN 128, com o termo de representação, você advogado, precisa ter esse termo, se a sua OAB tem esse convênio, né, uma entidade conveniada com o INSS, você tem seu portal para você usar através de senha ou token, e o contrato é a procuração do serviço que você vai fazer. Não tem dificuldade, gente. Aqui tem oportunidade. E me fala aí se você já fez esse planejamento para alguém de fora, se você sabia disso,
Lá no próprio site do INSS tem os países que tem esse acordo, tá? São vários países. Aqui eu falei Estados Unidos por conta do dólar, que é interessante. E, por exemplo, Portugal, que é em euro, você também pode ter esse acesso, não tem dificuldade. E o brasileiro, ele tá lá. Quantas pessoas migraram para fora do país e passaram até... Eu tenho clientes que passaram a contribuir no salário mínimo. Olha que bobagem, a pessoa hoje ganha bem e está contribuindo no salário mínimo. E aí você faz planejamento, faz a possibilidade dela aumentar esse valor de contribuição e ela garante a aposentadoria dela tranquilamente num valor bem melhor e antecipando inclusive os problemas que ela vai com certeza enfrentar, tá? Então, se isso faz sentido para você, manda um foguinho aí para mim. Se você já fez, coloca aqui o país que você já trabalhou, já fez. Eu tenho esses aí na minha carteira: Portugal, Estados Unidos, África, tá? Aí, ó, estou com uma cliente na Bélgica para fazer o planejamento. É isso aí, Thaís. Faz mesmo planejamento, marca, faz no Zoom, você consegue agendar o horário, você consegue abrir a tela, você consegue mostrar todo o trabalho que você fez e o cliente fica muito satisfeito. É muito interessante esse tipo de trabalho. Então, se você já tem ou não tinha essa visão, se você tem, parabéns, e se não tinha, coloca aí no seu nicho de atuação, na visão que você tem. Gente, eu tô com a lei de benefício aberta, nós temos 8 tipos de benefícios, sem contar, tá? Sem contar as espécies, a gente tem rural, urbano, tem os benefícios voltados para segurado. Então, essa é muita coisa que você pode ver, tá? E tem que estudar, Thaís. A Thaís tá falando que ela tá com dificuldade. Toda dificuldade, ela vai sendo diminuída se você fizer uma boa entrevista, pedir os documentos, ter o contato, às vezes, de uma pessoa da família aqui no Brasil para trazer esse documento para você apresentar. Porque, às vezes, a pessoa vai embora, deixa tudo aqui no Brasil. Então, assim, conversar. Faça uma boa entrevista, peça todos os documentos pertinentes, acesse o meu INSS desse cliente para você conhecer a vida previdenciária dele, pergunte se ele teve tempo especial, tempo no quartel, tempo na aeronáutica, né, que a gente fala só quartel, nos outras forças armadas também. E aí você pergunte sobre os formulários de insalubridade, se ele tiver dificuldade de buscar isso aqui nas empresas, ofereça esse trabalho para você fazer essa diligência junto à empresa, requerendo esse documento, inclusive fazendo correção desse próprio documento. Então, assim, são serviços que vão surgindo na medida que você vai conversando com esse cliente. Não pense que o cliente, por morar fora, ele vai dizer para você tudo que ele que precisa. Você que vai ter que, através da sua entrevista, falar com esse cliente para buscar essa informação, tá? A segunda pergunta aqui: se a sua dificuldade for pertinente aqui à live, a gente pode responder também, Thaís, fica à vontade. Como escolher o melhor nicho para atuar na área previdenciária? Então, olha só, às vezes a pessoa cai muito de paraquedas na previdência e começa a fazer aquilo que aparece, né? Não tem uma estratégia. Eu sempre falo, é bom você ter uma estratégia para você saber o que você está fazendo e para que você também enxergue as oportunidades. Então, eu coloquei alguns títulos aqui que eu vou falar com vocês, ó. Esse realmente, igual eu falei, são 8 benefícios só para o segurado, 2 para os dependentes, sem contar as variações, né, de urbana e rural, sem contar a parte da advocacia preventiva, a advocacia que prepara toda a questão antes de você ir para a esfera administrativa, que é o foco, que eu falo hoje. Se você fizer um processo bem feito, um PAP bem feito, a possibilidade de êxito é muito maior. Hoje a gente enfrenta a inteligência artificial no INSS, então se isso não for observado e cuidado, você pode ter indeferimentos aí
em 15 minutos, tá? Eu já tive colegas aí que tiveram indeferimentos em 15 minutos. Então, pesquise e entenda as diferentes áreas da Previdência. Conforme eu falei, nós temos, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Nós temos salário maternidade, nós temos, gente, o próprio benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, que é um benefício assistencial que independe da pessoa estar contribuindo, tem requisitos próprios, que é a vulnerabilidade, né? Porque a família ganha 1/4 do salário mínimo, ela é uma pessoa de baixa, baixa renda, também tem uma situação de idade avançada, de 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. A questão da deficiência aí, né, que é analisada de acordo com a incapacidade dela aí por 2 anos. Então, fora a documentação que tem que apresentar, tudo isso a gente vai estar, inclusive, apresentando no sábado. A gente tem um workshop, se você quiser aprender a prática desse benefício, vai ser um dia voltado de 9 às 2 da tarde, tá? Depois eu vou pedir para o suporte colocar o link aqui para quem se interessar, onde você vai aprender a prática previdenciária nesse benefício assistencial. Vai ser dado por mim e pela doutora Rosana Figueiredo, que é advogada e assistente social, que eu falo, a gente precisa aí ter essa comunicação dessas duas áreas. Por quê? Porque a assistente social que vai fazer a perícia, que vai na casa lá da pessoa para ver como é que tá a situação depois que tem a perícia documental, por exemplo, a criança que tem portadora de alguma deficiência, a gente consegue a perícia no INSS e a perícia da assistente social. A assistente social vai lá, tem todos os requisitos que às vezes a gente embola, né? Fica confuso e acaba só juntando documento. E a gente precisa deixar de ser só juntadoras de documentos no INSS. Até isso a gente precisa ter estratégia, tá? E para entender, para a gente entender isso, a gente precisa entender as diferentes áreas do INSS, os diferentes benefícios. O site do próprio meu INSS, né? Tem gente que tem dificuldades. O segurado, então, coitado, ele tem maior dificuldade para ver até mesmo onde ele vai ver o dinheiro que ele vai receber. E tudo isso, você que está aqui, separou nessa meia horinha aí do seu tempo para aprender a prática previdenciária, tá? Eu vou ler a sua pergunta aqui, Thaís. Professora, eu não consigo acessar o INSS dele, creio que é porque o título dele foi cancelado, título de eleitor. Estamos tentando resolver a questão do título para atualizar o cadastro. Eu sugiro que você vá na agência. Aqui em Volta Redonda, a gente consegue pegar uma senha provisória, tá? E vá ir lá no INSS. Não vejo nenhum link com relação ao título de eleitor com a senha do meu INSS, não, Thaís. Até quando o CPF está bloqueado na Receita, é possível fazer a atualização do cadastro. Esse número de benefício sequer é pedido na hora que a gente vai fazer lá a revisão, tá? Pode ser que tenha problema no cadastro, nome da mãe, data de nascimento, próprio nome dele. Então eu sugiro que você vá na agência, tá? Na parte da manhã, geralmente eles têm boa vontade de atender. Você, como advogada, pode pegar a procuração e ir lá. E se você é também advogado, você pode usar o que chama guichê virtual. Hoje, inclusive, eu tenho que terminar meia hora em ponto, porque eu tenho um guichê virtual. Você já ouviu falar do guichê virtual? Me diz aí, Thaís, se você tem acesso aí ao portal de atendimento da entidade conveniada da OAB, você consegue fazer um agendamento de guichê virtual e você faz na sua plataforma para atender o seu cliente. Você vai colocar lá o CPF dele, os dados vão puxar automaticamente, você consegue fazer Jeane, eu já te respondo. Você consegue fazer esse atendimento com o servidor do INSS para saber qual o problema que está tendo no sistema de cadastro dele, que você não está conseguindo a senha. Tenta isso, depois me fala.
tá? A Jane tá perguntando assim, ó, a reabertura de tarefa, eu preciso fazer um requerimento, eu vou direto na agência. Jane, esse é o grande drama nosso, porque a reabertura de tarefa, ela não é feita pro advogado, ela é feita pro servidor quando tem erro. Não existe um requerimento específico, tá? Inclusive, hoje, no meu guichê virtual, vou tentar uma reabertura de tarefa, mostrando que houve um erro aí do servidor ao analisar o meu requerimento, tá? Mas não tem um pedido específico, um agendamento para isso. É quase que um requerimento realmente. Então, faça um requerimento. Eu não sei o benefício que você está tentando, o que você está tentando, ver se é possível fazer isso. Sugiro também, abra um guichê virtual e esclareça isso. Por quê? A reabertura de tarefa não tem um agendamento específico dentro do meu INSS, nem no INSS digital. E por quê? Porque ele é voltado pro erro do servidor e ele faz de forma autônoma, tá? Então, é um serviço que existe, mas às vezes a gente tem dificuldade, tá? E Vanessa, você tá... a Thaís está falando que ela ainda não tem, já solicitou, está aguardando. Então, assim, realmente você, para fazer acessar o guichê virtual, você vai ter que ter esse convênio, né, da OAB do seu estado com o INSS. Então, eu sugiro que você realmente vá lá. E outra coisa, você é advogado, você pode ligar para o 0800 135 0135, que é um canal como se fosse o 135 do segurado, mas ele é voltado para você que é advogado. E aí você fala com relação a essa situação. Você não está conseguindo criar a senha e você quer saber qual é o problema que está ali de cadastro, de tudo, para poder você resolver. E tenta agendar presencialmente também, inclusive no 0800. É o caminho, gente. A gente sabe que não tem servidores aí disponíveis para atender, inclusive eles nem têm essa boa vontade para atender, mas a gente, como boas advogadas e profissionais, bons advogados, a gente vai se movimentar e vai provocar esse movimento para que a gente traga solução para o nosso cliente. Imagina quanto de serviço eu já falei aqui e de oportunidades que a gente tem de atuar. E ninguém está falando aqui, ó, de ação nem de requerimento. São situações que a gente visualiza, problemas que o segurado não vai conseguir resolver sozinho. Você pode oferecer o seu trabalho de diligência com ele aí e resolver a questão, tá? Avalie suas habilidades e interesses, né? Eu tenho alunas que gostam demais de cálculo e estão apaixonadas por fazer revisão, fazer planejamento previdenciário, fazer análise de CNIS. Então veja qual é a sua habilidade aí e interesse. Eu tô respondendo assim, qual é o melhor nicho para atuar na previdência. Primeiro, eu falei, pesquise e entenda a própria área da previdência. Agora, segundo, avalie as suas habilidades e interesses. Você gosta de cálculo? Ótimo! Hoje a gente tem um planejamento de revisão de benefícios. Nós temos um número significativo de aposentados, são 19 milhões de aposentados. E aí, gente, não tem só revisão da vida toda, tem revisão de concessão, tem revisão de tempo, tem revisão do salário de contribuição, de ações trabalhistas. São várias situações. Tem gente, eu tenho uma amiga que é especialista em auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Ela ama tratar com pessoas desse nicho, ela gosta dessa parte, então foque nisso. Eu tenho uma aluna que é especialista em aposentadoria rural do segurado especial, então foque nisso, se dedique numa área que você goste, tá? E como que você pode fazer isso? Alinhando a demanda do local que você tá com aquilo que você gosta. Tá? Quem está iniciando vai ter ainda poucos clientes, são alguns, e desses alguns vem milhares, porque a comunicação entre eles, gente, é muito rápida, tá? Sem contar hoje a possibilidade de você fazer marketing, né? Que também é uma forma de você escolher o nicho. Eu tenho colegas aqui no Instagram que falam sobre BPC, só falam sobre BPC Loas. Tem colegas que falam só sobre aposentadoria especial. Então, foque nisso. Por quê? Porque são assuntos que você pode aprofundar. E sabe o que é legal disso tudo? Você vai se tornar especialista naquilo que você faz.
E aí até suas colegas advogados, seus colegas, as pessoas, elas passam a te procurar para fazer parceria, para fazer cálculo. Então esse network também é muito importante para quem quer atuar na área previdenciária. Então se você pesquisou, entendeu, avaliou a habilidade que você tem, analisou a demanda, imagina o potencial de crescimento da sua área, nessa área de atuação, a possibilidade de trabalho que você tem. É preciso primeiro, gente, acreditar. Começa a falar do que você faz. A Cláudia passou aqui, a Cláudia é uma querida, uma aluna querida. Ela começou a acreditar nela, falar do que ela faz, da importância do trabalho. Então, se você não for a primeira pessoa a acreditar em você, quem vai acreditar? Então, isso tudo que a gente está falando vai responder a pergunta da colega aqui, vai ajudar a você escolher o seu nicho de atuação dentro da própria previdência. Às vezes as pessoas chegam assustadas, né, pela quantidade de coisas, né, que tem na previdência. Eu falo o seguinte, não se preocupe com isso, são possibilidades e oportunidades que você tem de atuação, de trabalho e de ajudar pessoas, tá? A gente vai fazer esse workshop no sábado, porque tem muitos alunos que têm dúvida, muita gente que fica mandando pergunta no direct sobre BPC, até mesmo cliente final fica nos procurando, e aí a gente está preparando essa gama aí de profissionais dedicados, advogadas empenhadas, né, bacharéis empenhados em aprender para poder prestar um bom serviço, tá? Então, esses são, eu falei, eu vou resumir, tem muito mais coisas aqui, tá? Mas eu vou resumir nessas três. Pesquise e entenda as diferentes áreas, avalie suas habilidades e analise a demanda do mercado. E depois você me diz, a advocacia hoje, gente, tem que ser estratégica. Não dá mais pra gente sentar, e eu sempre falo isso, esperar. Quem for chegando a gente vai atendendo, não. Seja estratégica na prestação do seu serviço, porque vai te tornar distinta naquilo que você faz, vai te destacar naquilo que você faz, e as pessoas passam a ter a referência em você. Eu sei disso porque eu vivo isso, vivi isso inclusive na minha advocacia. Eu sou apaixonada por revisão e cálculo, eu gosto, sei fazer, gosto de fazer, aprendi previdência sim. E aí tem muitos colegas que fecham parceria comigo por conta disso. Então use isso, se essa é a sua habilidade, desenvolva essa habilidade, foque nisso, tá? Por quê? Porque tem muita coisa bacana na área de revisão, 19 milhões de aposentados e nem todas as pessoas querem fazer, fica muita gente preocupada e vai ser a minha próxima pergunta aí com relação à concorrência. Me perguntaram aí, concorrência na área previdenciária é muito grande, como posso me destacar? Gente, a Instagram, ele tem uma questão do tal do algoritmo. Quando a gente começa a falar muito de uma situação, por exemplo, vou comprar alguma coisa, a gente passa a receber muita informação disso. E não é diferente com relação à previdência. Quando a gente fala muito dessa área, pipoca no Instagram pessoas que também falam dessa área, então traz a impressão que todo mundo está fazendo isso, e não é bem assim, tá? Nós temos 1,3 milhões de advogados que atuam, são advogados no Brasil. Gente, são as mais diversificadas áreas do direito. Nem todo mundo tem interesse em previdência. E quando tem, nem todo mundo tá aqui nessa live, 9h40 da manhã, querendo aprender alguma coisa, querer enxergar a oportunidade. Você tá aqui. E eu tenho certeza que isso já é um diferencial na sua vida, porque você entende a importância de remir o seu tempo em aprender, enxergar a oportunidade. Então, concorrência, o sol é grande e cabe todo mundo, tá? E se cabe todo mundo, a gente vai estar juntas aí para ver essa oportunidade. Então, se especialize num benefício, igual eu falei, aprenda aprenda a área previdenciária, o nicho que é atrativo para você, que faz sentido inclusive no seu mercado de trabalho. Se você está numa área industrial,
Você pode até conhecer a parte rural, mas não faz sentido você se aprofundar no rural se você não vai pegar de início. E eu falo início por quê? Porque você também pode atrair esse público com relação ao marketing que é possível fazer no Instagram, tá? Então, foque nisso. Então, não se preocupe com a concorrência não, tá? Estude, busque a informação, busque conhecer, busque se destacar naquilo que você faz. E seus colegas podem ser bons parceiros naquilo que você não faz. Eu não faço várias áreas, eu não faço criminal, eu não faço a parte de família, mas eu tenho, não faço trabalhista, mas eu tenho colegas que fazem parceria comigo. E eu faço a parte previdenciária deles e eles atuam nas áreas que eu não tenho a expertise e cresce todo mundo. Por quê? Porque, gente, se dentista, tem dentista para canal, tem dentista para clareamento, tem dentista até para estética. Tem dentista que não faz canal, tem dentista que só faz obturação, tem dentista que faz só placa. E por que o advogado tem que ser o faz tudo, o generalista? Não faz sentido, tá? Se você bater na porta de um dentista querendo fazer canal e ele não faz, não vai ser feito, tá? E ele com certeza vai te indicar para outra pessoa. E assim também na advocacia, né? E hoje a gente está tendo cada vez mais consciência disso, tá? Atualização constante é uma forma também de você não falo preocupado com concorrência, mas no caminho aí no mercado ativo, entendendo as mudanças que estão tendo na legislação, o que aconteceu com a reforma da Previdência, o que é essa tal aposentadoria programada, o seu cliente tem direito a aposentar com os requisitos do passado, se ele ainda não deu entrada, são essas questões que vão te diferenciar no mercado de trabalho. Network, extremamente importante, conforme eu falei, tem colegas que estão estabilizadas, são advogadas de excelência nas áreas de atuação delas, elas não querem saber da Previdência, mas tem o cliente, por que ela vai abrir mão desse cliente se ela pode fazer uma parceria com você e ser bom para todo mundo? Gente, é melhor 50% do que 0% de, né? Eu falo zero de nada, porque eu não faço e aí o cliente não vai te procurar, não vai fechar nada com você. Então, enxergue esse cliente de uma forma global e que você pode prestar vários serviços para ele, inclusive em outras áreas, fazendo network e parceria com suas amigas advogadas, com seus amigos advogados, sem problema nenhum, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz e principalmente o cliente tem o direito garantido. Você me fala aqui, tem parceiros? Você ainda está no faz tudo? Conta para mim aqui. Você faz seu cálculo ou você já está fazendo cálculo e fazendo parceria com outras pessoas? São nichos de atuação, gente. Você da área trabalhista está migrando para cá, o seu cliente está aí na sua gaveta. Só você abrir aí, tem já uma carteira de clientes aí na sua gaveta, tá? Atendimento ao cliente, isso também vai te diferenciar do mercado. Se você pensa que esse mercado está cheio, mas não está. Se você faz um bom atendimento, respeitando o cliente, respeitando as qualidades dele, as características, pessoas mais simples, você tem que ter uma fala mais simples para que ele entenda. Não fica usando todo o seu juridiquês para mostrar o quanto você sabe. Você vai mostrar o quanto você sabe quando você fizer o requerimento dele e conceder o benefício dele. Então, se você quer se destacar no mercado, dê importância aí para o seu atendimento. E hoje a gente tem esse atendimento também online, que eu falo que é um grande desafio para nós advogados. Por quê? Porque nós não temos aqui o tete a tete, às vezes a gente está no WhatsApp fazendo script de atendimento, isso pode tornar a relação fria. E eu mesma já fui tratada dessa forma com relação a um serviço que eu precisei e eu fui atendida tanto por script de atendimento que eu desisti, porque eu fazia pergunta e vinha respostas quase automáticas. Então não traga isso para sua advocacia, humanize a sua advocacia. A gente fala para não perder a técnica, mas a gente não precisa ser robótica. Então você pode humanizar
a sua advocacia, atendendo o seu cliente. Se for presencialmente, ótimo. E se for online, ótimo também. Mas preze pelo respeito, pelo carinho, pela paciência com o seu cliente previdenciário, que você com certeza vai se destacar no mercado. Ofereça consultas iniciais. Eu tenho feito esse teste no meu escritório, que é meia hora de consulta, 15 a meia hora, mas não é consultoria, tá? É eu poder falar com o cliente, poder ter acesso a mim, para eu poder entender, inclusive, o que ele quer. E aí eu falo novamente, cuidado com o script robótico, tá? Isso pode trazer rapidez, mas pode ser que o seu cliente previdenciário corra de perto de você, porque ele não se sente acolhido. Então, essa primeira impressão, ela é extremamente importante e vai te destacar no mercado de trabalho, tá? E conte dos seus casos de sucesso. A gente tem que seguir o código de ética, a gente não pode tirar foto de cliente, tem uma série de regras, né? Mas a gente pode, eu sempre falo aqui e conto os casos de sucesso. Esse cliente aconteceu isso, é o que eles chamam lá de story brand, storytelling, né? Que é uma palavra em inglês, nada mais é do que você contar a história da situação que você enfrentou. Então conte aí, se você teve êxito, gente, hoje eu tive êxito numa aposentadoria, a aposentadoria tinha tempo especial, eu juntei o PPP e fiz o requerimento tal, e fiz o acerto tal. Isso vai criando autoridade, vai trazendo destaque, tá? Porque hoje não dá para ter uma advocacia calada, uma advocacia quietinha. E há alguns anos eu vim para a internet justamente por isso, porque a autoridade eu tinha fora do virtual, da internet, mas ninguém percebia. Por quê? Porque eu não falava, eu não aparecia aqui. Então, hoje a gente tem esse canal que é possível você, advogada, fazer aí marketing de conteúdo para trazer consciência para o seu cliente e ele entender que ele precisa do seu trabalho. Tudo isso que a gente falou, que eu tive que resumir aqui, que eu vou ter que encerrar aqui às 10 horas, eu tenho um guichê virtual, é para você se destacar no mercado de trabalho, tá? E aí estude o seu mercado de trabalho, as demandas da sua área, que eu tenho certeza que você vai se destacar.